O Senhor é bom. A tua misericórdia dura para sempre. Amém, Jesus. Glória, glória a Deus. Queridos, eu gostaria de que nessa noite você pudesse abrir a palavra do Senhor aí em Romanos capítulo de número 2. Amém? Romanos capítulo de número 2. Nós vamos ler o versículo de número 5. Amém? Amém, Jesus. Diz assim a palavra do Senhor em Romanos capítulo 2, versículo de número 5. Contudo, por causa da sua teimosia e do seu coração obstinado, você está acumulando ira contra si mesmo, para o dia da ira de Deus, quando se revelará o seu justo julgamento. Deus retribuirá a cada um conforme o seu procedimento. Amém? Amém, Jesus. Esse é o texto que nós vamos ler hoje. Contudo, por causa da sua teimosia, do seu coração obstinado, você está acumulando ira contra si mesmo para o dia da ira de Deus, quando se revelará o seu justo julgamento. Senhor meu Deus, em nome de Jesus, mais uma vez estamos aqui na tua casa trazendo a palavra do Senhor. Fala aos nossos corações, ao coração da tua igreja. Dá entendimento, revela a tua palavra, Senhor, para que nós possamos ter entendimento e sermos praticantes da palavra do Senhor. Para que saibamos, ó Deus, discernir o certo do errado. Para que nós possamos viver, ó Pai, debaixo da tua proteção, da tua graça e da tua misericórdia. Toma a tua igreja nas tuas mãos, toma nossas vidas nas tuas mãos e opere segundo o propósito do Senhor para cada um de nós. Por isso nós te oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém, igreja? Amém. Queridos, hoje o título da mensagem é Desconstrução. Desconstrução por quê? Porque às vezes a gente vem para a igreja e às vezes nós não permanecemos na casa do Senhor. Às vezes nós aceitamos a Cristo, mas não permanecemos na presença de Deus. Às vezes a gente procura ler a palavra de Deus e a gente não entende. E por que isso tudo acontece? Por que as pessoas vêm para Jesus, mas não permanecem? Por que o seu comportamento às vezes não é mudado? E por que é tão difícil a leitura e o entendimento da palavra de Deus? Essas são perguntas que às vezes a gente faz. Às vezes as pessoas fazem. As pessoas que estão de fora, elas fazem. E é interessante que a gente possa responder essas perguntas para que o coração e a mente das pessoas não fique vazio. E eu gostaria de caminhar dentro da palavra com os irmãos aqui e tentar responder essas perguntas para que nós possamos ter o entendimento da palavra de Deus e que nós possamos não deixarmos ser levados ou cairmos nas armadilhas do inimigo e nem nós possamos também estarmos sendo levados para fora da igreja. Então, por que as pessoas às vezes vêm para a igreja, aceitam Jesus, mas não permanecem? Porque lhe falta o conhecimento. Mas o conhecimento ele só vem
a partir do momento que o conhecimento anterior que ela tinha seja desconstruído. Por isso o tema da mensagem hoje é desconstrução. Porque tanto Deus quanto o diabo, eles precisam desconstruir para poder construir. Pegamos aqui o exemplo de Paulo. Deus teve que desconstruir toda a teologia, o conhecimento de Paulo, para que pudesse estabelecer um novo conhecimento, um novo entendimento na mente daquele homem. O Senhor teve que desconstruir toda uma mentalidade escravatista do povo de Israel após a libertação do Egito, para que pudesse implantar naquela nação uma mentalidade de nação liberta. Haja vista que quando o povo de Deus estava ali no deserto, eles reclamavam com Moisés, porque no Egito eles tinham pão, eles tinham comida, eles tinham carne, e naquele deserto eles não tinham nada. Sendo que eles tinham aquilo que era muito mais importante do que a alimentação, que era a presença do Deus Altíssimo no meio deles. O Senhor Jesus, em certo momento, eles disseram para Jesus assim: Senhor, o Senhor não vai comer? O Senhor diz para os discípulos: a minha comida e a minha bebida é fazer a vontade de meu Pai. Então, às vezes, há necessidade de desconstruir algo para que possa ser construído algo novo. Os discípulos disseram para Jesus: olha, mestre, que lindo são essas construções, olha que magnífico é esse templo. O Senhor diz: olha, vai ser derrubado, não vai sobrar pedra sobre pedra. Por que ele estava dizendo isso? Porque ele iria começar uma reconstrução de mentalidade naqueles homens. Então, é necessário que nós tenhamos esse entendimento que o Senhor ele vai desconstruir muitas das coisas que nós temos como verdades absolutas. Muitas coisas que nós criamos quando éramos novos convertidos foram desconstruídos ao longo do tempo, para que fosse estabelecido novamente algo maior e mais duradouro. É necessário que tudo que você cria no passado seja desconstruído, para que você receba algo novo do Senhor. E isso é o que Ele faz. As crenças que você tinha no passado, antes de entregar sua vida para o Senhor Jesus, ela precisa ser desconstruída, para que seja erguido algo novo e eterno no seu coração. Todas as suas crenças, suas verdades, serão destruídas para que possa reinar no seu coração e na sua mente aquilo que realmente Deus quer para o coração e para a mente de cada um dos seus filhos. E foi isso que Ele fez com a nação de Israel. Uma nação idólatra, uma nação de dura serviço, uma nação que, por mais que Deus quisesse colocar eles no caminho certo, eles sempre trilhavam o caminho errado. Então o Senhor precisou desconstruir toda uma cultura para que pudesse estabelecer uma nova. E isso tudo vem através do conhecimento. E aqui em Romanos capítulo 2, versículo 5 foi dito: por causa da sua teimosia, a teimosia do seu coração obstinado, você está acumulando ira contra si mesmo. Todas as vezes que nós rejeitamos o conhecimento de Deus, todas as vezes que a palavra de Deus nos ensina algo e nós rejeitamos esse ensinamento, nós estamos trazendo sobre nossas cabeças a ira de Deus. E não é aquela ira que nós conhecemos: não fez o que eu quero, eu fiquei com raiva. Não é esse tipo de ira.
É o julgamento. É o dia que o Senhor estará julgando a sua vida, a minha vida, a nossa vida. E no dia do julgamento, o Senhor não vai julgar com o coração bondoso. Olha, eu vou ter que te castigar. Meu coração está triste, mas eu vou ter que te castigar. Não vai ser assim. O Senhor vai castigar com ira. Ele vai castigar. Olha, eu te dei toda a oportunidade, eu te dei todas as chances, possíveis e impossíveis, mas você rejeitou meu conhecimento. Vai ser dessa forma que o Senhor vai agir. Porque há momentos na vida da gente que o Senhor, Ele é o Cordeiro. Houve um momento na vida do povo de Israel que o Senhor foi o Cordeiro. Mas agora, o Senhor, Ele virá como um leão. E o leão, quando ele vê a presa, ele vai em cima da presa até conseguir conquistá-la. O Senhor agora virá como rei. Ele não virá como um servo, mas ele virá como rei. E o rei vem com autoridade. E o rei vem com poder. Enquanto nós rejeitarmos o conhecimento de Deus, nós estaremos trazendo sobre nossas cabeças a ira do julgamento de Deus sobre nós. E o Senhor, Ele tem advertido a sua nação, Ele tem advertido o seu povo contra esse comportamento que diz aqui de Romanos, capítulo 2. Eu vou ler novamente para que você entenda, para que fique fixado na sua mente. Contudo, por causa da sua teimosia e do seu coração obstinado, você está acumulando ira contra si mesmo, para o dia da ira de Deus, quando se revelará o seu justo julgamento. O Senhor julgará com justiça. E a justiça de Deus não é a nossa justiça que é falha. A justiça de Deus, ela é justa, porque ela é preciosa, ela é perfeita. E por que o Senhor vai vir com justiça? Por quê? Porque o nosso coração está obstinado. Porque a nossa teimosia está no nosso coração. Nós somos teimosos. Nós somos teimosos. E essa teimosia tem gerado situações em nossos corações e mentes, na mente do homem, na mente da mulher, na mente do ser humano, que está a ponto de estar quase irreversível. A nossa teimosia tem gerado muitas coisas, como está escrito lá em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 3. Acompanhe comigo, 2 Timóteo 4, 3. Olha o que Paulo diz ao seu servo, ao seu discípulo Timóteo, a qual ele deixou na igreja para poder conduzir a igreja naquele local. 2 Timóteo capítulo 4, versículo de número 3. Nós temos agido assim. As pessoas têm agido dessa forma e têm trazido sobre a sua mente, sobre a sua cabeça, sobre si mesmo a ira do Senhor no dia do julgamento. Olha o que está dizendo. Olha o que o coração do homem pecaminoso está trazendo sobre si mesmo. Ele diz assim: pois irá o tempo em que vocês não suportarão essa doutrina. Ao contrário, sentindo coceira nos ouvidos, juntarão mestres para si mesmos, segundo os seus propósitos e desejos. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para mitos. Vocês, porém, sejam moderados em tudo, suporte o sofrimento, faça a obra de um evangelista, cumpra plenamente o seu ministério. Mas ao contrário, nós estamos agindo como está escrito aqui em Romanos capítulo 2,
contudo por causa da sua teimosia e do seu coração. O Senhor está dizendo aqui que nós temos que deixar de ser teimosos. Enquanto a nação de Israel teimou contra o Senhor, ela sofreu. Enquanto nós persistimos em teimarmos contra Deus, ir contra a vontade de Deus, ir contra os ensinamentos de Deus, nós estaremos fadados ao fracasso. Nós estaremos trazendo sobre nossas cabeças a ira do julgamento eterno. Nós estaremos sendo julgados por Deus, estaremos condenados eternamente, enquanto a gente não dermos ouvidos à palavra de Deus. Temos que deixar de ser teimosos, e só uma forma de deixarmos de ser teimosos é conhecendo a vontade de Deus, é conhecendo o justo juízo do Senhor. E a vontade de Deus é que nós permaneçamos na sua presença. A vontade de Deus é que nós sejamos obedientes à tua palavra. E é isso que o Senhor quer, e é isso que é o conhecimento de Deus. 1 Coríntios, abra comigo, nós vamos caminhar hoje pela palavra do Senhor. 1 Coríntios capítulo 1, versículo de número 3. 1 Coríntios 1, 3. Ou melhor, 1 Coríntios capítulo 3, versículo 11. 1 Coríntios capítulo 3, 11. Diz assim a palavra do Senhor: porque ninguém pode colocar outro alicerce além do que já está posto. Jesus é que é Jesus. Então não se pode colocar um alicerce acima do que já tem sido posto. E nós, na nossa teimosia, nós temos inventado coisas, nós temos levantado paredes aonde não existe, doutrinas aonde não tem doutrina, comportamentos aonde não tem que ter um comportamento, pensamentos aonde não tem que ter pensamento. Nós estamos erguendo ao nosso redor paredes nas quais nós estaremos ficando presos. E era isso que o Senhor Jesus dizia para os fariseus: vocês lançam sobre as pessoas mandamentos que vocês mesmos não cumprem. Vocês colocam uma carga nas costas das pessoas que vocês não conseguem carregar. E é isso que nós estamos fazendo com nós mesmos. É isso que nós estamos fazendo com a igreja. O Evangelho ele é simples, ele é puro, e ele é de fácil entendimento. Mas nós criamos teologias, psicologias, nós criamos fórmulas para algo que não tem necessidade. E isso faz com que nós criamos mestres para nós mesmos, pensamentos formulados por nós mesmos, teologias formuladas por nós mesmos. E isso tem dificultado o acesso a Deus. Quando nós criamos pontes aonde não existe, a gente dificulta a nossa caminhada até a presença do Senhor. Então nós não podemos criar outro alicerce em cima daquele que já tem sido posto, que é Cristo. Ele sim pode destruir tudo aquilo que tem nos afastado da sua presença. Ele sim pode reconstruir todo um pensamento, porque o Senhor é Deus, Ele é perfeito, e tudo que Deus faz é bom, perfeito e agradável.
Então, quando o Senhor começar a desconstruir a sua mente, desconstruir a sua teologia, desconstruir o seu pensamento, dê glórias a Deus, porque o Senhor está reconstruindo, Ele está colocando em cima daquilo que está falho, Ele está consertando aquilo que está problemático. E é isso que Deus faz. Ele faz nova todas as coisas. E dentro de todas as coisas está o nosso pensamento, está as nossas atitudes, está o nosso comportamento, está a nossa forma de agir, de pensar, de falar. E quando o Senhor faz isso, é doloroso, porque muitas das coisas que nós tínhamos como verdades absolutas caem por terra. E é por isso que as pessoas não permanecem na presença de Deus. É por isso que as pessoas não estão dentro das igrejas, porque elas são confrontadas. Elas são desnudadas. As verdades absolutas que elas tinham são destruídas, caem por terra. Toda a sua argumentação é nada perante Deus. E é por isso que as pessoas não permanecem na presença de Jesus, porque elas são confrontadas. E nós, seres humanos teimosos que somos, não aceitamos ser confrontados. Não aceitamos que o Senhor tem todo o conhecimento. A gente não aceita ser ensinado, a gente não quer aprender. Por que nós não queremos aprender? Porque nós construímos um pensamento. Só que nós nos esquecemos que somos falhos. Nós somos pobres, cegos e nus. Por isso muitos vêm para a igreja, mas não permanecem. Porque quando são confrontados, fogem. Porque quando são confrontados, não querem dar ouvidos à verdade. Porque a sua verdade é aquilo que Ele quer ouvir. A sua verdade é aquilo que Ele estabeleceu, e não aquilo que é real, e não aquilo que é eterno, e não é aquilo que é perfeito. Por isso muitos que chegam na casa de Deus não permanecem, vão embora. Porque não adquiriram um conhecimento. E o segundo ponto, com que fazem com que essas pessoas não permaneçam, é a ação do inimigo. Novamente, voltando em Romanos, capítulo de número 2, eu vou ler novamente, vou estar sempre voltando nesse versículo, para que você tenha um entendimento de como age, de como é a ação do inimigo, e de como será o julgamento de Deus. Contudo, por causa da teimosia do seu coração obstinado, você está acumulando a ira contra si mesmo. E como é que eu faço isso também? Como é que a ira de Deus vem sobre mim? Como é que o meu coração se torna teimoso? Porque eu disse que o coração do homem é teimoso. E por que ele é teimoso? Eu vou estar explicando agora. São duas coisas que é usada pelo inimigo. Ele usa um que está dentro do homem, e a segunda ele coloca diante do homem. Uma está dentro dele, e a outra é colocada como pedra de tropeço. A primeira situação que o inimigo usa para que o nosso coração seja obstinado, seja teimoso, é o desejo. Todo desejo do homem é para o pecado. Todo desejo, o comportamento do homem é para o pecado. E eu digo isso mediante a palavra de Tiago, capítulo 1. Abra comigo lá a palavra do Senhor em Tiago. Tiago, capítulo 1. Tiago capítulo 1,
versículo 13 em diante. Olha como é que o inimigo usa aquilo que está dentro do coração do homem para colocar a segunda parte como pedra de tropeço. E eu vou dizer o que é essa segunda parte. A primeira parte que o inimigo usa do coração do homem para deixar o homem teimoso é o desejo. Olha só a palavra do Senhor. Tiago capítulo 1, versículo de número 13. Diz assim a palavra do Senhor: quando alguém for tentado, jamais deverá dizer: estou sendo tentado por Deus, pois Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Então o Senhor não tenta ninguém, mas quem tenta é o tentador. E vocês sabem quem é o tentador. Olha só o que ele está dizendo, versículo 14: cada um, porém, é tentado pelo seu próprio mal o quê? Mau desejo, sendo por este arrastado e seduzido. Então esse desejo, tendo concebido, dá luz ao quê? Ao pecado. E o pecado, após ter sido consumado, gera o quê? A morte. O primeiro passo que o inimigo usa para deixar o nosso coração teimoso contra Deus é o nosso próprio desejo. Porque a inclinação do homem é somente para o mal. O Senhor diz lá em Gênesis, Ele se arrependeu de ter criado o homem, porque o coração do homem era inclinado para o mal. O desejo do homem era inclinação para o mal. Por isso o Senhor se arrependeu de ter criado o homem e teve que trazer o dilúvio. Mas dentro daquela nação, dentro daquele povo, foi encontrado graça: Noé. Então o inimigo usa o mau desejo do nosso coração. Ele usa a nossa ganância para nos enganar. E esse é o segundo ponto, é a pedra de tropeço que o inimigo coloca, para que nós nos tornemos teimosos diante de Deus. O engano. Então ele usa o meu desejo, que já é inclinação para o mal, o meu mau desejo, para depois me enganar em cima daquele desejo. Ele faz com que você queira algo, que deseje algo, e ele usa aquele algo que você desejou para te fazer cair, para te tirar da presença de Deus, para te distanciar de Deus. Por isso que Tiago diz aqui, no versículo de número 14: cada um, porém, é tentado pelo próprio mau desejo, sendo por este arrastado e seduzido. O nosso desejo ele nos seduz. Quando você está numa loja, você não precisa comprar nada, mas quando você entra lá, você vem com o desejo de comprar. Ele te engana, ele te seduz, ele te ludibria, e você acaba caindo. É dessa forma que o inimigo usa. Ele usa o seu desejo para te fazer tropeçar no seu mau desejo. E quando você faz isso, você se torna uma pessoa teimosa. Porque o Senhor diz: não faça, não vá. Mas nós, no nosso coração, de acordo com o nosso desejo, que é inclinação para o mal, a gente acaba realizando. E aí nós caímos. E quando a gente cai, vai vir a ira de Deus, vai vir o julgamento do Senhor. Então o inimigo ele usa o nosso mau desejo, e ele usa o engano para nos tropeçar, para fazer a gente tropeçar. E como é que é esse engano, pastor? Voltamos lá em 2 Timóteo 4:3. Pois virá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Ao contrário, sentindo coceira nos ouvidos, juntarão mestres para si mesmos, segundo suas próprias cobiças, ou em outras traduções, os seus próprios desejos. Ele usa o nosso desejo para nos fazer tropeçar, até mesmo mediante a palavra.
te dando entendimento errado daquilo que a palavra diz, criando teologias erradas, que vai contra a palavra de Deus. E foi isso que aconteceu com os Gálatas. Abra lá comigo, Gálatas, capítulo de número 1, versículo 6. Gálatas fica logo após Coríntios. Gálatas, capítulo 1, versículo de número 6 e 7. O inimigo usou até mesmo o evangelho para fazer com que as pessoas tropecem, mas um falso evangelho. Olha o que ele diz lá em Gálatas capítulo 1, versículo 6. Diz assim: admiro-me que vocês estejam abandonando tão rapidamente aquele que os chamou pela graça de Cristo, para seguirem outro evangelho, que na realidade não é o evangelho. O que ocorre é que algumas pessoas estão perturbando, querendo perverter o evangelho de Cristo. O inimigo muitas das vezes vai usar a própria palavra para fazer com que você tropece, te dando entendimento errado dos capítulos, dos versículos, fazendo você criar pensamentos que a palavra diz que não tem, justificando o seu próprio pecado. E é isso que tem feito a igreja cair. É isso que tem feito as pessoas que estavam dentro da igreja sair da presença de Deus, porque ela tem colocado a responsabilidade no pecado e não assumindo a sua responsabilidade como pecador. A culpa é do pecado. É o pecado que me fez cair. Mas eu também sou culpado, porque eu dei abertura para o pecado entrar na minha vida. Então eu quero culpar o pecado, mas eu não quero responsabilizar-me pelos atos pecaminosos que eu cometo. Foi o que Adão fez. Quando Eva comeu do fruto e deu para ele, e seus olhos foram abertos, quando Deus chega para questionar Adão, por acaso você comeu da fruta que eu disse que não era para comer? Adão, o que ele fez? A mulher que tu me deste, que deu para comer. Ele não se responsabilizou, ele colocou a culpa na mulher. E a mulher, por sua vez, colocou a culpa na serpente. Eles não querem se responsabilizar, nós não nos queremos, a gente não quer responsabilidade sobre os pecados que cometemos. Nós queremos transferir a culpa do nosso pecado para outro, ou para alguém, ou para uma situação. E isso nos faz tropeçar. Porque um homem, quando ele peca, ele tem que assumir a sua responsabilidade. O ser humano, quando ele peca, ele tem que assumir a sua responsabilidade diante de Deus pelos pecados que ele cometeu. E houve um homem na Bíblia que teve esse tipo de comportamento. Davi, no Salmo 51, ele diz: perdoa-me, Senhor, pois contra ti, e somente contra ti, eu pequei. O meu pecado está sempre diante de mim, e em pecado eu fui concebido. Mas ele pede perdão a Deus. Se você ler o Salmo 51, você vai ver que Davi reconhece o seu pecado, reconhece o seu erro e pede perdão para Deus. E é o que nós não fazemos. Olha que interessante. Com relação ao desejo, Satanás usa os seus desejos contra você mesmo. O engano, o inimigo sabe dos desejos e inclinações que nós temos. Por isso, ele nos mantém nesse engano, ele nos mantém alimentando esse desejo para que nós caiamos no erro. E nesse caminho, nós nos distanciamos de Deus, nós nos afastamos de Deus. E a palavra de Deus diz lá em Isaías 59:2, diz: o seu pecado faz separação entre você e o vosso Deus. Então, o segundo ponto que nos faz
ser teimosos é o nosso desejo somado ao engano que Satanás nos faz. Então, como é que eu resolvo esse problema? Porque eu não posso chegar aqui na igreja e mostrar somente um problema. Eu não posso aqui chegar e falar: olha, o problema nosso é esse. E o que vai acontecer é isso, sem trazer a solução para o problema. Verdade. Nós temos que aprender como solucionar esse tipo de situação que está nas nossas vidas. Então, como eu faço para vencer essa batalha? Como é que eu faço para vencer essa situação, pastor? Abra comigo lá em Tiago. Tiago capítulo 1, versículo de número 19. Como é que eu venço? Usando também duas situações. Usando dois comportamentos. Assim como o inimigo usa o desejo e o engano para me fazer tropeçar e permanecer caído, a solução para que eu possa vencer um coração teimoso são duas. A primeira é a obediência e a segunda a submissão. A primeira é a obediência e a segunda é a submissão. Olha o que Tiago capítulo 1, versículo 19 diz: meus amados irmãos, tenham isso em mente. Sejam todos prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para irar-se, pois a ira do homem não produz a justiça de Deus. Portanto, livrem-se de toda a impureza moral e da maldade que prevalece. Aceitem humildemente a palavra implantada em vocês, a qual é poderosa para salvá-los. Aleluia, Jesus. Sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmos. Aquele que ouve a palavra, mas não a põe em prática, é semelhante a um homem que olha a sua face no espelho e depois olha para si mesmo, sai e logo esquece a sua aparência. Mas o homem que observa atentamente a lei perfeita, que traz a liberdade e persevera na prática dessa lei, não esquecendo o que ouviu, mas praticando, será feliz naquilo que fizer. Se alguém se considera religioso, mas não refreia a sua língua, engana-se a si mesmo. Sua religião não tem valor algum. A religião de Deus, que o nosso Deus e Pai aceita como pura e imaculada, é esta: cuidar dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades e não deixar corromper-se pelo mundo. É isso que o Senhor quer. Obediência e submissão. Obediência e submissão. Por que as pessoas não permanecem na presença de Deus e nem dentro das igrejas? Porque não querem serem submissas e não querem obedecer. Querem seguir os seus próprios pensamentos, as suas próprias vontades, os seus próprios desejos. Porque não conseguem ter entendimento ao ler a Bíblia, porque eles já criaram uma mentalidade. E se aquilo vai de encontro àquilo, se vai de forma contrária àquilo que ela pensa, para ela já não serve. O que serve é aquilo que ela quer e não aquilo que precisa ser. Por que muitas das vezes as pessoas não mudam o seu comportamento diante de Deus? Porque elas não querem obedecer e nem se submeter à vontade de Deus.
Que nós possamos ter esse entendimento, para que nós possamos ter um coração puro na presença do Senhor nosso Deus. Nós temos que aprender a ser submissos à palavra de Deus. Nós temos que aprender a ser obedientes à palavra do Senhor. E submissão é estar debaixo da missão que o Senhor colocou a cada um de nós, que é sermos servos. É que é pregarmos a palavra a tempo e a fora de tempo. É que nós possamos irmos e pregarmos o Evangelho, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Essa é a nossa missão. Estamos debaixo dessa missão. E nós temos que obedecer à missão que nos foi dada pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Se tivermos com alguma dúvida, pedimos ao Senhor, peça e Ele será dado. Batei e abri-se-vos-á. Que nós possamos ter esse entendimento da palavra do Senhor, para que o nosso coração não seja teimoso e não tragamos sobre nós a ira de Deus no dia do julgamento final. Que nós possamos aprender. Obedecer é melhor do que sacrificar. Amém? Feche os teus olhos, vamos orar ao Senhor. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, que nós possamos aprender a obedecer, a nos submeter à vontade do Senhor, porque a Tua palavra já diz que a Tua vontade é boa, é perfeita e é agradável. O Senhor nos ensinou como o inimigo nos usa para tropeçarmos e cairmos e sairmos da Tua presença. O Senhor respondeu perguntas que são feitas todos os dias por pessoas que estão dentro da igreja e fora dela, por pessoas que estão de fora da igreja questionando o porquê um dia estivemos na presença do Senhor e outro dia estávamos fora. As pessoas usam essas argumentações para envergonhar-nos e para dizer e para se levantar contra a Tua palavra e contra o Senhor. Mas pedimos ao Senhor, tenha misericórdia da Tua igreja, tenha misericórdia de nossas vidas, e nos ensina a obedecer, nos ensina a submetermos à Tua vontade, Pai. Assim como os discípulos se submeteram à Tua vontade, assim como aqueles grandes homens da igreja do Senhor durante os séculos se submeteram à Tua vontade e entregaram até mesmo as suas vidas por amor ao Evangelho. Que nós possamos aprender com o Teu Espírito Santo, que nós possamos aprender com a palavra do Evangelho de Jesus Cristo, a obedecer e a nos submeter à vontade do Senhor. Toma nossas vidas, ó Pai, toma nosso corpo, a nossa mente, nosso espírito, ó Pai, e que nós possamos ter a mente de Cristo, e que nós possamos estar cativos ao Senhor todos os dias de nossas vidas. Por isso, ó Pai amado, mais uma vez agradecemos a oportunidade de estarmos na Tua casa e ouvindo a Tua palavra, pregando o Teu Evangelho e aprendendo mais do Senhor. Seja conosco, continue conosco, Pai, e não nos desampare, Senhor. Em nome de Jesus. Essa é a nossa oração ao Senhor. Sim, meu Deus, em nome de Esse é o nosso pedido. Sim, meu Pai. Ensina-nos, ó Deus, a obedecer e a nos submeter. Assim nós choramos e te agradecemos em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. E a igreja em coro diz: Amém. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor.